Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Mais um pedaço de saber, desta vez sobre a penicilina e a crise dos antibióticos. Sobre a descoberta da penicilina, passando pela era dos antibióticos, à crise pela resistência bacteriana e que futuro terão os antibióticos. A descoberta da penicilina. Em 1928, Dr. Alexander Fleming, escocês físico e microbiologista, durante o seu estudo de bactérias Staphylococcus, encontrou numa placa de Petri bolor a crescer, que parecia estar a impedir o crescimento das bactérias que o rodeavam. Rapidamente chegou à conclusão que o bolor produzia um químico de autodefesa que podia matar a bactéria. Fleming atribuiu à substância antibacteriana o nome penicilina, por pertencer ao género Penicillium, com forma semelhante a um pincel. Howard Florey e Ernest Chain, mais tarde, trouxeram a demonstração ao público de que a penicilina podia ser usada na terapêutica de um número considerável de doenças bacterianas. Os três receberam o Prémio Nobel. A penicilina foi inicialmente produzida nos Estados Unidos e dada ao exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. E só em 1942 seria disponibilizada no Reino Unido. Foi o início da era dos antibióticos. A era dos antibióticos. A era dos antibióticos começou há mais de 2000 anos. As doenças infecciosas eram uma das principais causas de morbilidade e mortalidade. No papiro de Eber de 1500 a.C., foram encontrados vestígios de utilização de bolor e solos medicinais no tratamento de infecções, mas os micróbios que produziam antibióticos já eram utilizados na Sérvia, na China e na Grécia. Apenas no século XIX foi descoberto que as causas das infecções eram micro-organismos, nomeadamente as bactérias. A era moderna dos antibióticos. O primeiro antibiótico distribuído no mercado foi em 1910 e chamava-se Salvarsan, ou o composto 606, descoberto por Paul Ehrlich, alemão e detentor do Prémio Nobel. Este medicamento foi usado para tratar doenças como a sífilis. Mais tarde foi descoberta a penicilina em 1928. Mas, sobretudo, o processo descoberto para separar a penicilina de micro-organismos veio contribuir significativamente para o avanço da medicina. A penicilina foi usada em doenças como a pneumonia, doença de pele, infecções urinárias, entre outras, e ainda hoje é utilizada. Entre 1940 e 1960 foram descobertos mais de 20 classes de antibióticos, e o pico das descobertas foi em 1950. Entre os antibióticos estão a streptomicina, o cloranfenicol e a eritromicina, entre outros. A esperança de vida aumentou mais de 23 anos. Mas entre 1960 e 2023, pouco mais do que 2 classes de antibióticos foram descobertas. A crise
pela resistência bacteriana. A era dourada da descoberta de antibióticos atingiu seu auge em 1950 e desde então teve um declínio gradual na descoberta e desenvolvimento de antibióticos e a evolução da resistência aos medicamentos em muitos agentes patogénicos humanos conduziram à atual crise de resistência antimicrobiana. Em 1942, pouco tempo depois da utilização da penicilina, havia bastante informação sobre casos de resistência, como foi o exemplo das 4 estirpes de Staphylococcus aureus em utentes hospitalizados. Em 1983, um grande surto de gonococcus, resistentes produtores de não-beta-lactamase, afetou a cidade de Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e foi mediada por via dos cromossomas. Em consequência e resultante do conjunto de acontecimentos, a penicilina deixou de ser um medicamento de primeira linha para o tratamento do gonococo na maior parte do mundo. Em 1999, a percentagem de casos associados à resistência antibiótica pneumococcus tinha triplicado, por comparação a 1979. Entre 1950 e 2001, cerca de 2/3 das doenças derivadas do E. coli tinham resistência à ampicilina, nos Estados Unidos da América. Desde a descoberta da penicilina, foram lançados no mercado mais de 150 antibióticos e, na sua grande maioria, surgiram resistências. A ineficácia dos tratamentos antibióticos para as infecções por superbactérias resultou na persistência e disseminação de espécies multiresistentes. Causas possíveis para a resistência bacteriana. No princípio de 1945, Alexander Fleming previu a era do abuso. Dados os efeitos milagrosos da penicilina para o público em geral, o antibiótico começou a ser usado em excesso. Em 2001, European Surveillance of Antimicrobial Consumption documentou num projeto variações de resistência antimicrobiana numa determinada bactéria e a evidência clara da correlação entre a resistência e os antimicrobianos usados na Europa, em particular países do Sul, como a França, a Espanha, Portugal e a Eslovénia, onde o uso de antibióticos é mais significativo por comparação com os países do Norte da Europa. Nos Estados Unidos da América, entre 2010 e 2011, 30% das receitas com antibióticos foram desnecessárias porque havia medicamentos alternativos. A resistência a antibióticos também pode ser transmitida pela cadeia alimentar, dada a utilização extensiva de antibióticos na agricultura e na pecuária. Que futuro têm os antibióticos? Para alcançar soluções sustentáveis no que respeita à oferta e procura de antibióticos, é importante ter pensamento inovador, bem como seguir novos modelos económicos. Então, hoje já há universidades e farmacêuticas que colaboram na descoberta de novos antibióticos. Exploram-se também novos antibióticos provenientes de bactérias no solo e novas formas para tratar infecções bacterianas com a utilização de vírus para as combater. O futuro dos antibióticos precisa de pensamento inovador, novos modelos económicos e a utilização de antibióticos apenas e só por quem não tem medicamento alternativo e soluções sustentáveis.
Espero que tenham gostado. Até à próxima. Não se esqueçam. Façam gosto. Comentem. Partilhem. Leitura recomendável. Comenta, partilha, faz gosto, subscreve. Até à próxima!